Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal quem não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações, que assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e enviará para mais pessoas. E consequentemente você estará ajudando o nosso canal e ao reino de Cristo também. Amém? Vamos para a mensagem, né? Que é o momento que todos estão aguardando e mais importante. E a palavra que o Senhor colocou em nosso coração hoje foi no livro de Apóstolo João, capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E falando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almundes. O que essa mensagem quis nos dizer, né? Ainda vou continuar lendo um pouco, mas eu quero explicar principalmente esse início, porque Jesus, como se dizia, ele ainda estava meio que não querendo demonstrar a vontade de Deus naquele instante, naquele momento, mas por sua mãe conhecê-lo, né, saber que seu filho, né, alguém que ela tirou do seu ventre, né, criou a sua juventude inteira, ela sabia que Deus estava fazendo um milagre na vida dele, através dele, né? E então ela não hesitou. Quando o vinho acabou, ela teve fé para chegar nele e dizer: transforma, em outras palavras, transforma a água em vinho. Eu sei que tu podes, porque ela viu outros milagres que Jesus fazia. Então ela teve fé ao ponto de chegar lá e faz. E ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Mas ele não tem nem o que se deve, nem como se defender, porque ela já fez assim, ó: façam tudo o que eles lhes pedirem. E o povo foi e se ajuntaram, né? E começou a fazer o que ele lhe pedia. Então todo mundo ficou esperando o milagre. E veja que para um milagre acontecer não é feito para uma pessoa só. É para várias que estão ao seu redor acreditarem, né, no que Jesus está fazendo na vida de alguém. Então, o Senhor é tão tremendo que todos aqueles que estavam em volta se maravilhavam. Porque a festa dos noivos, né, de alguém que estava se casando e eles foram convidados, eles e os discípulos, aqueles garçons, né, que estavam servindo a festa, o vinho tinha acabado, mas só que tinha alguém que transformava água em vinho, né? E para muitos ou para muitas outras festas, naquele instante ali ia começar a se findar a festa, ia começar a terminar e cada um ir para suas casas, né? Mas não, o Senhor acrescentou ainda algum tempo
de comemoração daqueles noivos, dos seus convidados, né? Naquela festa. Então, ele agregou. O povo não tinha dinheiro mais para comprar. Eu creio que já gastou todo o valor, né, que tinha reservado para comemorar na festa. Então, Jesus foi lá através de sua mãe e fez um milagre na vida de todos, né? Principalmente aqueles que estavam ao redor, né? Não foi assim, todos beberam, mas nem todos viram. Mas o Senhor foi fiel e cumpriu, né? Ele não hesitou de fazer algo que sua mãe pediu, que sua mãe teve fé. Não era porque ela era a mãe dele, não, mas porque ela teve fé e acreditou. Não hesitou que ele fizesse aquele milagre diante daquelas pessoas que estavam ao seu redor. E continuando, que diz assim: disse-lhe Jesus, enchei d'água essas talhas. O que significa talhas? Antigamente não tinha, era aquelas, tipo, umas bacias, ou um jarro, né? Aquelas, uns tonelzinhos, tudo feito de barro. E ali depositava água, né? Porque não tinha geladeira, não tinha bebedouro, nada. E no barro, né? Dentro desses depósitos de água, conservava a água e ficava geladinha, mais úmida, né? E mais fria, não ficava quente. Então, era posto lá água, vinho, essas coisas para conservarem mais tempos, né? Então, o Senhor pegou e pediu para que eles enchessem todos aqueles recipientes de água. Veja. E encheram-nas até em cima de água. Veja aquelas jarras, né, grandes que guardava alimento, que guardava água, vinho, essas coisas. Jesus mandou encher até a boca. Versículo 8, que diz assim: e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Mestre Sala quer dizer alguém que é algum convidado que tinha ali importante, e convidado do noivo e da noiva importante. Então, veja a continuação. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Chamou o noivo da festa, né? E olha o que ele disse. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, primeiro dá logo o bom e depois o inferior. Por quê? Basicamente, o povo já está no brilho. E no final, eles não iriam sentir tanta diferença assim, né? Mas aquele mestre Sala era alguém que era mais rígido, né? Nesse sentido. E, de uma certa maneira, as pessoas saem falando, né? Como ele disse aqui, um exemplo, citou um exemplo. Mas nessa festa que Jesus foi convidado, meu irmão, meu irmão e minha irmã, na festa que Jesus é convidado, aleluia, glória a Deus, as coisas são boas, perfeitas, do início ao fim. Ocorre tudo em paz,
qualquer coisa que você for fazer, cumprir com uma promessa, cumprir com um propósito que você tem feito com Deus, né? Chame Ele primeiro para entrar na sua festa, porque do início ao fim todas as coisas irão cooperar para o seu bem, porque Ele está no controle de toda a situação. Amém? E diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, e ele e sua mãe e seus discípulos e seus irmãos e seus discípulos, quem diga, e ficaram ali não muitos dias. Então, aqueles garçons, aqueles discípulos que estavam com Jesus, sua mãe, e eu creio que algumas pessoas a mais que não foi mencionada na Bíblia, né? Creram em Jesus. E veja, Jesus, eu penso assim, como é que ficou o noivo, né, daquela festa? Meio que sem entender. Ou ele não sabia que o vinho tinha acabado, ou ele deve ter agradecido porque o vinho rendeu a toda a festa e foi bom o tempo inteiro. Ou então ele ficou sem entender nada e mesmo assim agradeceu, porque o vinho foi bom do início ao fim. Então, o Senhor é maravilhoso e Deus sabe o momento certo de revelar o mistério, o segredo, o milagre, e no momento que é necessário, Ele irá fazer. Não precisa, às vezes, você quer transformar, né? Sonha em salvação da sua família, de todos aqueles que estão ao seu redor. Mas para tudo tem um tempo e para tudo tem um porquê, um propósito de Deus nas nossas vidas. Então, a gente não pode desistir em oração, em perseverança, porque Deus irá fazer. Ele é o Deus do impossível, né? E no momento certo, Ele chegará E quando isso acontecer, você irá ficar como criança, sem entender como aquilo foi feito através de você ou na sua família, né? Você vai ficar tão alegre, tão feliz, que não vai entender, vai ser surpreendido por Deus. E não só a você, né? Como a todos que estão ao seu redor. E o Senhor, Ele transforma, Ele capacita, prepara, né? Para a gente ser manso, ser perseverante e continuar em sua presença. Então, creia que quando o Senhor te chama para algo, Ele se capacita, Ele te capacita, Ele se responsabiliza por todas as coisas. Então creia nas promessas do Senhor, tome posse dessa mensagem e seja um rio de águas vivas na vida do seu próximo, né? Envie esse vídeo para aquele que você tanto ama, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Faça conforme o Senhor brandar no seu coração. Amém? Espero que tenham gostado. Agradeço de coração a minha rica oportunidade. Jesus te ama e eu também. Tchau.